vocês? No vídeo dessa semana eu trago o seguinte tema: quem é você no meio da multidão? Nós vamos passear por vários trechos bíblicos para entendermos o nosso papel como seguidores de Cristo e para enxergarmos de uma outra ótica quem realmente fazia parte dessa multidão. E percebermos que nem todos que se diziam seguidores de Cristo realmente eram seus seguidores fiéis. Para iniciar, nós vamos no seguinte trecho que encontramos em Mateus, no capítulo 4, versículo 25, que está escrito: Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Enquanto Jesus fez o seu ministério, que durou 3 anos aqui na terra, ele foi um exemplo de amor, de caridade. Jesus ele fez muitos milagres, incontáveis milagres. Jesus curou doenças, Jesus proclamou o amor verdadeiro, Jesus tirou o peso da condenação das costas de muitos. Jesus ele expressou a liberdade, a salvação através dos seus atos. Jesus ele foi um verdadeiro herói, um verdadeiro herói que até hoje deixa muito nítido o seu papel, deixa muito nítido o quanto o amor dele por nós é verdadeiro, é grande, na verdade foge até mesmo do nosso entendimento como simples seres humanos. Mas devido a essa boa fama que Jesus alcançou, ele atraiu uma grande multidão. Só que essa multidão em sua totalidade, nem todos eram fiéis a ele. E assim nós vamos dividir essa multidão em 5 grupos. O primeiro grupo era o mais numeroso. Mas como quantidade não quer dizer qualidade, vamos às seguintes características desse primeiro grupo. Nesse primeiro grupo existiam pessoas interesseiras, pessoas que só procuravam Jesus e só o seguia devido aos milagres que ele fazia, pessoas que não tinham o mínimo de compromisso, ora seguia Jesus, ora já não seguia, e pessoas também que não falavam publicamente que eram seguidores de Cristo, vivia se escondendo. Essa mesma multidão, essas mesmas pessoas com essas características que seguiam Jesus, foram as mesmas que estiveram naquele dia fatídico gritando: crucifica-o, crucifica-o. Foram essas mesmas pessoas desse primeiro grupo que preferiram Barrabás do que a Jesus. O segundo grupo, vamos comprar mais um trecho. Esse trecho nós encontramos em Lucas, capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Este é o grupo dos que serviam a Jesus. Bom, esse grupo, apesar de Jesus ter separado 72, nós chamamos de o grupo dos 70. O grupo dos 70 discípulos, eles foram pessoas que seguiam Jesus para servir na obra, para praticar o ID. Mas aí é que tá. Muitas dessas pessoas tinham os dons espirituais que foi dado por Deus, claro. Mas assim, a alegria deles estava realmente, em dizer que eles tinham dons espirituais, em mostrar que eles realmente faziam uso desses dons. Mas infelizmente, no seu dia a dia, o comportamento deles não condizia com o que era esperado para a obra, porque eles não se importavam se os seus nomes estariam no livro da vida, ou melhor, eles não se incomodavam se os seus nomes estariam nos céus. Em Mateus, no capítulo 7, 22, tem essa comprovação. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, diz o Senhor, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal.
Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhecia o coração de cada um daqueles 72. Então, assim, não adiantava querer fazer a obra e praticar o ID ali nas ações corporais, não é verdade? Naquilo que se via com os nossos olhos. Porque Jesus conhecia verdadeiramente o coração de cada um. O terceiro grupo, você vê que vai se afunilando, né? Começou o primeiro grupo com aquela grande multidão, já caiu para os 72, e agora no terceiro grupo, Jesus convida os 12. Observe que os dois primeiros grupos são pessoas que nós provavelmente nem conhecemos, né? Mas os 12 não. Os 12, a Bíblia fala muito deles. Na verdade, a grande parte do ministério de Jesus mostra e retrata os 12, né? Que são os 12 escolhidos por ele. Então, nós os conhecemos muito bem. Então, esses 12, eles faziam parte de uma missão mais específica do Senhor. Tanto que esses 12, eles foram os que viam, né, os milagres de Jesus mais de perto, porque sempre eles estavam com Jesus nas suas andanças. Os 12, eles fizeram parte realmente do ministério de Cristo, né? Cristo os chamou para poder somar. Só que, infelizmente, no meio dos 12, existia um traidor. Tanto que ele ficou conhecido como o filho do pecado. Então, assim, é algo que muito nos entristece saber que Jesus foi traído por um dos seus, não é verdade? Mas isso acontece muito. Quantas vezes nós traímos Jesus em pensamentos, em atitudes, ao negarmos aquilo que ele nos pede, não é verdade? Ao taparmos os nossos ouvidos para a sua voz, a dizermos não a algum chamado, a querermos colocar mais para frente aquilo que o Senhor quer que façamos de imediato. Às vezes nós julgamos Jesus, às vezes nós queremos ser mais do que ele, perdoe-me. Então, assim, Judas, ele traiu Jesus de uma maneira horrível, de uma maneira com um beijo no rosto. Jesus foi traído, na verdade, mas a traição é nada mais do que isso. É alguém que lhe trai, na verdade, da maneira mais sórdida possível. E Jesus passou por isso que eu digo, aqui nós passamos muitas aflições, nós também sofremos traições, mas Jesus também sofreu e ele venceu. Mas voltamos ao nosso assunto da multidão. Pois bem, nesse terceiro grupo, apesar dos 12 terem sido escolhidos por Jesus, teve um que o traiu covardemente. Mas ele pagou o preço, e o preço dele foi muito alto. Judas suicidou-se. Bom, e nós temos o quarto grupo. O quarto grupo, ele é composto pelos 3. Olha só, era uma multidão, virou 72 discípulos, funilou para 12, e agora nós estamos no quarto grupo, composto por um trio. Quem sabe quem é esse trio? Tiago, Pedro e João. Pois bem, esses eram mais íntimos ainda do Senhor. Eles realmente viam bem de pertinho os milagres que Jesus realizava. Eles, na verdade, tiveram uma maior intimidade com o Senhor. O Senhor convocou esses 3 para missões muito especiais no seu reino. Eles faziam parte de todo o plano do Senhor Jesus, até mesmo no momento de grande aflição. Quando o Senhor subiu ao monte para poder orar, o Senhor convocou eles 3, mas infelizmente os 3 adormeceram. E aí nós podemos ver em Mateus, no capítulo 26, do versículo 40 ao 41, que diz assim: Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou Jesus a Pedro. Vigie e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Imagine se nós não conseguirmos orar e vigiar quando Jesus nos pede. Nós vamos conseguir orar e vigiar por um amigo, por um familiar, por uma pessoa que precisa? Não vamos. Então,
infelizmente, quando nós nos propomos a participar do ministério de Cristo, nós precisamos orar e vigiar e muito, porque nós precisamos trabalhar em espírito e verdade, em conexão com o nosso Deus. E por fim, o último grupo, que acabou sendo representado por apenas um. Quem? João, o discípulo amado de Jesus. E diz assim na passagem, eu escolhi essa passagem para vocês porque eu acho tão bonitinha. Ela é do Salmo 25, o versículo é o 14. Ele expressa muito o que o Senhor quer de cada um de nós. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor procura pessoas que busquem uma intimidade com Ele, que sejam muito próximos dele, para que Ele abra uma aliança, para que Ele faça um concerto. E foi assim com João. João era alguém muito próximo do Senhor. A prova disso é que na Santa Ceia, João estava sentado ao lado do Senhor. E ele pôde encostar a tua cabeça naquele peito e ouvir o coração que mais amou nesse mundo. Olha que privilégio de João. Imagine-se podendo encostar sua cabeça no peito de Jesus, poder ter um lugar reservado ao lado da mesa do Senhor. Isso é para poucos. João também foi aquele que ficou aos pés da cruz do Calvário junto com Maria, mãe de Jesus, e se lhe colocou à disposição para cuidar de Maria como sua mãe. E ao momento da morte de Jesus, João passou a ter o seu lugar de filho nos braços da mãe de Jesus. Isso que é intimidade, isso que é amor. João, ele foi aquele escolhido para receber as revelações de apocalípticas. Daí a gente vê a diferença do primeiro grupo para esse último grupo representado por João. E aí, para encerrar esse vídeo, eu faço uma pergunta para vocês. Aliás, eu vou fazer duas perguntas para vocês. A que grupo você pertence? E a que grupo você quer estar?